possamos compreender o Salmo 26, na abordagem, nas divisões, na aplicação prática. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Amém. Amados, você pode imaginar Davi pelos vales verdejantes, observando o comportamento daquelas pessoas que estavam debaixo do seu cuidado. E de repente Davi se dá com uma gama de pessoas perversas, pessoas que viviam sem justiça e espalhando a maldade. Suas palavras eram enganosas e ações causavam dor e sofrimento. Por outro lado, Davi, andando pelas ruas, pelos vales, ele observa um caminho iluminado pela luz do sol, onde as pessoas se ajudam mutuamente, onde há bondade, aonde buscam a verdade. Nesse caminho é um templo majestoso, simbolizando a presença de Deus. Davi então escolhe seguir por um caminho, por uma trilha, mantendo os seus passos firmes na retidão. Enquanto Davi caminha, ele leva os olhos aos céus e faz essa oração. O Salmo 26 é uma oração de Davi, onde Davi diz: Senhor, examine meu coração, prova-me, Senhor, guia-me, Senhor, pelos seus caminhos, e me mantenha afastado daquela turma do mal, que maquina, daquela turma que produz dor. Sabe por quê, Senhor? Eu vi o teu templo, eu amo estar na tua casa, eu amo pregar a gratidão, eu amo contemplar as maravilhas. Essa ilustração reflete o compromisso de Davi, irmãos, em ter uma vida íntegra, um caráter como os militares gostavam de afirmar, um caráter ilibado, um homem certo, um homem correto, um homem que anda na presença de Deus em vez de caminhar, ou em vez de escolher a corrupção. Esse salmo nos lembra da importância das nossas escolhas diárias. Aquilo que eu escolho, eu assumo consequências. Aquilo que eu planto, se eu planto vento, vou colher, vendaval. As escolhas diárias, os desejos dos nossos corações, o desejo do teu coração nesta manhã, do meu coração, está perto de Deus. Amados, desde o Salmo 18 até o 28, nós temos salmos estritamente e analógicos, comparativos ao caráter de Cristo. São salmos que Cristo serve. Em contraste com a tendência prática da exceção, quando lemos Agostinho a respeito desse salmo, como oração literal de Cristo, então para Agostinho este apelo, este salmo era uma oração literal de Cristo, os reformadores entendem que esta é uma oração literal de Davi, figurativa a Cristo e a igreja. Então eu parto do pressuposto que Davi está orando aqui, onde destacamos na exegese a importância da integridade e da consciência limpa. É importante você ter essa percepção. Como está meu caráter diante de Deus? Como eu ando diante de Deus? Como está a sede do meu juízo? Como está a minha consciência? No meu dia a dia? Os crentes precisam meditar na graça de Deus e reativar a atividade do pneumatos, do Espírito Santo, que fala comigo, que me orienta, é o paráclito, aquele que está ao meu lado, que me consola nos tempos
momentos difíceis e é aquele que a cada dia acrescenta rua, vida. Sopra em mim vida. Por meio da palavra, por meio da revelação especial, leva-nos a pensar como os reformadores pensam em que os crentes devem lidar não só com os do corpo de Cristo, mas como os crentes lidam com os incrédulos, com os pseudos, com os hipócritas em sua vida diária, enquanto adoram a Deus. Esse salmo fala disso. Eu lido com o não crente, com o ímpio, com o fake, com o hipócrita, com aquele que diz que é, mas não é, e ao mesmo tempo eu tenho a minha consciência limpa de que adoro. É isso que está falando nesse salmo. Eu quero falar só para abordar nessa manhã o tema no verso 1. Por favor, me consiga ver a nossa temática essa manhã. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor, sem vacilo. Eu tenho essa manhã, irmãos, confio no Senhor. Eu nem quis acrescentar no meu tema sem vacilar, porque aquele que confia é sem vacilar. É um termo redundante, mas dentro da escrita poética para dizer, eu confio a tal ponto que eu não vacilo. Eu entrego a minha vida, eu entrego a minha existência, eu entrego a minha jornada, eu entrego o meu caminhar nas mãos do Senhor. Eu sei que tenho crido, estou certo que Ele é poderoso. O irmão Frank lhe deixou um livreto para que eu lesse quando eu estava em processo de edificação. Frank leu aquele livro em um dia. Já estou duelando aquele livro. Já estou resumindo o 5º capítulo. Na análise reflexiva do livro de Bulhões, Alejandro Bulhões, um peruano, que morou no Brasil e era missionário entre os índios na parte amazônica, onde ele escreve que você precisa conhecer aquele que é mais essencial de tudo. Conhecer Jesus é tudo, é o título desse livro. E quando Bulhões escreve o primeiro capítulo dele, ele nos faz pensar que existem 2 tipos de pessoas perdidas dentro da igreja. Há uma análise e reflexão para que o capítulo 26 coloca aqui. Existem aqueles que pecam ocultamente, que acham que os olhos de Deus não contemplam aqueles pecados mais esdrúxulos da vida, onde o ser humano fecha os seus olhos e, como uma criança que brinca de pique-esconde, esconde a sua cabeça e acha que o pai, a mãe que está brincando não está vendo. Ela pensa que pode esconder de Deus que tudo vê. Os pecados ocultos, esses são perdidos mesmo dentro da igreja. Mas chama atenção para uma segunda classe de pessoas, daquelas pessoas que são religiosos, praticantes da doutrina, amam a igreja, foram batizados na igreja pequena, da tenridade, mas estão perdidos dentro da casa de Deus. Não basta simplesmente conhecer a doutrina, amar a igreja, se você não conhece aquele que faz um apelo aqui nesse texto, na percepção literal de Agostinho, mas na percepção dos reformadores, Davi conhecia muito bem esse que se chama Jesus. Você confia em Jesus? Quem é Jesus para você? Você está perdido na casa do Senhor, perdido entre os conhecimentos doutrinários, perdido entre as múltiplas informações, porque quando eu confio no Senhor, do versículo 1 ao versículo 3, e sabe por que dessa confiança no meu Senhor e Salvador Jesus Cristo?
porque o Senhor examina o meu coração e o meu pensamento. Vejamos versos de número 1, versos 2, examina-me, Senhor, prova-me, Senhor, sonda o meu coração e os meus pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Confio no Senhor, porque o Senhor examina. Esse verbo examinar é importante para todos nós. O examinar é aquele que detalhadamente tem uma percepção daquilo que é o fato, daquilo que é realmente o objeto de análise. E nesse caso, nós somos objetos da análise desse Senhor que nos criou a imagem dele, a imagem e semelhança dele. Senhor, tu me sondas e me conheces. Senhor, tu examina o meu coração. Senhor, tu examina os meus pensamentos. Resgata-me. Melânctro diz que o ministério da palavra é um sacrifício agradável a Deus. Quando eu pego a palavra do Senhor, examino a palavra do Senhor, é um sacrifício santo, puro e agradável a Deus, que me leva a ser um objeto de análise conforme a revelação especial, conforme a palavra do Senhor. E aí a confissão me foi seguida pelos perigos e lutas enormes dessa análise do objeto em que o Criador, através das santas palavras, resgata-nos para perto dele. Desse modo, buscar a defesa, como ele faz aqui, fazem-me justiça, Senhor. Ou seja, defenda-me, Senhor, com o teu julgamento, porque o meu coração e os meus pensamentos estão diante de ti, e os teus inimigos sabem muito bem como me abater, ou como me perturbar, ou como tirar ou minimizar a virtude da longanimidade, da mansidão, do domínio próprio, da alegria. Hoje à noite de falar de algumas virtudes. A gente já começa aqui com Davi rasgando o seu coração, apelando a todos nós para que possamos sustentar nessa confissão de que confiamos no Senhor. Davi me pede para purifica o nosso coração. Ele chega no verso 2 e diz: Senhor, sonda-me, purifica o meu coração. Ele quer que Deus purifique como um ourive que coloca ouro no fogo. Eu vou dizer uma coisa, meus irmãos, a gente pede mais de Cristo, mais santificação, mais epignos, conhecimento acima de conhecimento sobre o relacional com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um processo trinitário. Mas o que vem sobre você são provas. E às vezes vencer uma prova não é fácil. Exige diligência, esforço, perseverança. É preciso derreter-se como ouro, que levado a um alto grau de calor, ele se torna puro, limpo. O coração humano já tão envenenado que não parece mais ser o mesmo. Oh Deus, cadê o coração de carne? O meu coração se transforma em coração de pedra. Senhor, tu sentes o meu coração, o bater do meu coração. Eu não vejo, Senhor, então, o que seja abalado e desfigurado e que todos cuspam em mim, me desprezem. E passa sobre mim, e me ridicularize, e me humilhe, e me faça chorar. Uma coisa é dizer, confio em ti, que o meu coração e os meus pensamentos precisam ser purificados com verdade. Lava, Senhor, meu coração. Purifique meu pensamento. Irmãos, meditar e refletir sobre
desses 3 primeiros versículos expressa a bondade de Deus. A tua benignidade, Senhor, diz o texto, tenho perante os olhos. A tua benignidade me faz olhar como eu olho para aqueles que estão caminhando para o precipício. Ou seja, o caminho, Senhor, que eu posso apresentar para esses e para mim mesmo são os teus mandamentos. Por isso, dediquei-me fielmente a cumprir aquilo que tu me ordenaste e me mandaste. Eu, Senhor, medito na tua bondade e a tua bondade dura para mim. Em primeiro lugar, meus irmãos, confiar no Senhor, porque o Senhor examina o coração e o pensamento. Talvez você entrasse aqui nessa manhã dizendo: eu preciso girar a chave da minha existência. Eu preciso tomar uma decisão definitiva na minha vida. Eu preciso tratar de algo que somente o Senhor pode. Porque trago as marcas do desprezo, trago as marcas, as dores de uma separação, de uma segregação, mas, Senhor, eu confio que o meu coração pode ser tratado, a minha mente pode ser mudada. Porque, Senhor, a tua bondade dura para sempre, eternamente. Mas do verso 4 ao verso 10, dê uma olhadinha, do versículo 4 ao versículo 10, eu confio plenamente no Senhor, eu confio no Senhor, porque amo habitar na tua casa, onde tua glória está. Irmãos, não existe lugar melhor para se estar do que na igreja. É tão bom estar aqui. Onde nós tivemos um sábado maravilhoso, a alegria dos irmãos conversando, a alegria dos irmãos trabalhando, a alegria das irmãs. Eu não sei quem fez esse discipulado, começa às 9 horas, termina meio-dia, escola sabatina, né? A alegria das mulheres, está estudando livros, está estudando a palavra. Se você é mulher, ainda não procurou um discipulado de mulheres, ou não veio, ainda está perdendo, já vai para o quarto encontro, daqui a pouco termina esse negócio. Mas como é bom estar na presença do Senhor, como é bom poder trabalhar, celebrar, como é bom poder estar aqui de manhã cedo na casa do Senhor. Que mistério tem? Eu quero dizer que o online nunca vai substituir o estar na casa do Senhor, o fazer parte da igreja. E como é gostoso quando a gente vai de um lugar para o outro. Eu já passei pela fase dos irmãos que mudaram, estão aqui. Quando a gente vai para um lugar que a gente consegue adaptar, né, gostoso, é bom demais. A gente começa a chamar de família, de igreja, é o meu povo, é bom demais. Irmãos, evitar os hipócritas, mas não rejeitar o culto público por causa deles. É isso que Davi está colocando nesse contexto. Quando o salmista chama de súcia de malfeitores, podemos concluir inquestionavelmente que eram numerosos. Na realidade, é provável que se gabasse disso naquela época, como se fosse exaltado acima dos povos de Deus e fossem seus senhores. Ainda assim, não impediu Davi de participar dos sacrifícios, como era de costumes. Na verdade, os cuidados públicos devem ser realizados de todo modo que a igreja não seja contaminada com tamanha iniquidade daqueles que trabalham particularmente para isso.
tua presença na casa do Senhor, para que o perdão e a leniência desses vícios não alimente doenças. Agindo com bolhões, eu pensei em uma pergunta: como ajudar os perdidos dentro da igreja? Não é só interagir, mas é perguntar para você que está perdido hoje aqui dentro, como eu posso te ajudar? E essa pergunta é um leque para um grande vasto de conhecimento, em que, em síntese, uma lista de 10 coisas que eu coloquei lá, a principal é te levar a um nível mais profundo de intimidade com a palavra de Deus. Como eu posso estar perdido dentro da casa do Senhor? Como eu não posso, como eu não se desejo estar na casa do Senhor? Irmãos, uma semana que eu fiquei de licença, como disse o presbítero Fred, de licença nada, eu queria estar já voltando ao meu trabalho, estar na casa do Senhor, eu não consegui ficar nem domingo, sem vir essa igreja, porque eu amo estar na casa do Senhor, eu amo olhar nos seus olhos, eu amo conversar com você, eu amo receber o seu abraço, ainda que o seu abraço seja um abraço do flanco de urso, que estala ossos e medulas, esse é um abraço bom também. Mas eu não entendo, irmãos, como uma visita impede uma pessoa de vir à igreja. Naquela hora de sair para a igreja, o bendito, a bendita vai lá e aperta a tua campainha. Em 6 horas da tarde, você sabe que 7 horas começa o culto. Você olha para aquela visita e fala assim: agora, o que você faz? Sabe, Davi falaria para aquela visita: como é bom estar unidos, irmãos, vem comigo, entra no meu carro, e a gente vai ali adorar a Deus, daqui a pouco a gente volta e vem lanchar. Topa? Aquela pessoa nunca mais vai te procurar às 6 horas da tarde. Mas o crente fraco tem vergonha de dizer para aquela pessoa: estou indo para a igreja. Nesse momento eu tenho um encontro especial com meu Deus, porque eu amo a sua presença, mas eu amo muito mais estar na casa do Senhor. Eu amo muito mais estar na presença dos meus irmãos. Você não precisa dizer isso para essa pessoa, não precisa ser delicado, mas você vai saber falar com jeitinho. Olha, eu posso ficar com você até 6h30, eu tenho um compromisso. Você quer vir comigo? A gente precisa saber encontrar as pessoas. 6 horas é hora de estar se arrumando para vir para a casa do Senhor. O inimigo utilizará vários meios para você ficar em casa, para você não vir adorar o Senhor. Vai te levar para outros caminhos. A interação pública com os pecadores é inevitável. Nós teremos que estar isso aí, temos que aceitar isso, mas sem concordar com os seus ensinos. Desse modo, esse é um ato espiritual e deve ser evitado, fugir quando nós separamos deles com os nossos corações, mesmo que fisicamente continuemos perto deles. Sabe o que Calvino diz? Lendo Calvino, expondo esse texto, onde ele reflete sobre amar na casa do Senhor, onde a glória do Senhor está, porque a glória do Senhor está na igreja. Achei que nada se faz presente na casa do Senhor, na igreja. Calvino disse assim: se alguém te atrapalhe de ir à casa do Senhor, deixa. Não é amigo para andar contigo. Se um cristão que defende a palavra divina, pura e verdadeira, ouve Calvino também um pregador que não prega a palavra de Deus, diz Calvino: se você está numa igreja onde o pregador não prega a palavra de Deus, Calvino ensina: saia daquela igreja imediatamente. Eu fiquei pensando, irmão, quantas
besteira a gente hoje ouve por aí. Todo dia vai chegar na sua mídia tanta asneira de gente usando os cultos. Amo estar na casa do Senhor, que a tua glória está lá. Os cultos, a glória do Senhor não está mais. E você não é obrigado. Assim como você não vai ficar na presença da igreja, quer te impedir de ir à casa do Senhor. Se você está na casa do Senhor e a palavra do Senhor não é pregada, saia daqui. A experiência humana precisa ser conexa, ligada à palavra de Deus. O Senhor mostra que o objetivo ele reúne a verdadeira igreja assim que ela se concentra. Veja o contexto, nós estamos analisando do verso 4 ao verso 10, e não procuram riquezas, poder, glórias ou prazeres. O foco da igreja não é prosperidade. O que fizeram a igreja na década de 80? Mutilaram a igreja, estragaram as pessoas que procuraram as igrejas agora. E uma palavra eu já quero trazer para você, mas que eu explorarei logo mais, é o ateísmo orgânico. Procure o que significa isso antes de eu falar mais. A desgraça do evangelho da prosperidade está gerando dentro das igrejas ateus orgânicos, gente que vem procurar riqueza, gente que vem procurar poder, gente que vem procurar glória. O foco da casa, da igreja, o foco de Davi aqui não é apresentar isso na introdução da adoração. Ele diz que o meu foco é somente esse, ser capaz de desfrutar da palavra. Estão sentados aí e reforçar a sua confiança no Senhor, porque Ele sonda o teu coração e o teu pensamento. Em segundo lugar, porque Ele está aqui, essa casa é a casa dEle. Estamos na presença dEle e devemos tire as sandálias dos teus pés, porque sandálias são. Eu vou falar para casa, conversando com você. Você já tirou as sandálias do orgulho, da presunção, da altivez? Tire as sandálias. Eu tinha um programa antigo que passava na televisão, que o cara usava as sandálias da humildade. Eu não sei se era da Bandeirantes, era um programa que o cara colocava assim, como que é sandália da humildade? Ele procurava só a celebridade, gente. Põe a sandália, põe a sandália. A Bíblia toda hora fala assim, desça. Para você receber na casa do Senhor e desfrutar da glória, é preciso que eu diminua e que Ele cresça. Eu preciso experimentar aquilo que a Bíblia diz. O objetivo de estar na casa do Senhor é desfrutar da tua palavra de salvação, ser instruído diariamente pela Bíblia, pela palavra da salvação, ser instruído diariamente por tuas sagradas escrituras, ouvir tuas promessas divinas, receber sempre consolos verdadeiros, celebrar junto com todos os benefícios incontáveis de Deus que me fora concedido, além de ser o propósito específico de todos os seres humanos, mas também é a alegria deles nesta vida. O pardal encontra casa, e eu, os teus altares, Senhor. E você, ama estar na casa do Senhor?
Quem confia no Senhor sabe que daqui flui rios de água, rios que vão chegar na sua casa, rios que vão transformar o seu caráter, rios que vão te beneficiar. Participe do culto. Não é só quem prega, não é só quem canta, não é só quem ora, não é só quem faz música. Eu digo para você que está sentado aí, a melhor coisa que tenho e experimentar de vez em quando, sentar e ouvir a palavra do Senhor, e ficar num sentido de devoção, dizendo: Senhor, fala comigo, alguma coisa o Senhor quer falar comigo. O teu livro, a tua boca está aí aberta, falando. Irmãos, como é bom estar participando do culto, como você está participando aí agora, devoção. Davi confirma o que disse, que não entrou no santuário de maneira descuidada. A gente não vem para cá de maneira descuidada. A gente não veio para assistir um jogo de futebol. A gente não vai assistir um balé. A gente não vai assistir uma orquestra. A gente não vai participar de outra coisa. A gente vem na casa do Senhor para prestar um culto a Ele. Um culto em espírito e em verdade. Um culto que agrada ao Senhor. Você não veio para massagear o seu ego. Você não veio para tratar das suas feridas. Você não veio. É desgraçoso demais saber que pessoas procuram a igreja como se fosse uma UTI, como se fosse um pronto-socorro, como se fosse o último lugar que deveria estar, porque já está em estado terminal. Davi diz: não, eu tenho prazer em estar na casa do Senhor, porque lá o Senhor vai falar comigo, lá a sua glória, a sua Shekinah vai ser derramada, lá eu vou transformar a minha vida. Irmãos queridos, você precisa confirmar, como essa oração Davi está confirmando. É preciso ter devoção, mas uma devoção profunda. Os verdadeiros cristãos, ao participar do culto, frequentam de coração puro, se concentra sinceramente em buscar a Deus. Guarde essa palavra, porque volta logo mais. Estão dispostos a usar os ensinamentos como regra de fé e amor em seus corações. Eu confio no Senhor, porque na igreja há o teu poder, a tua presença. Ele ainda faz uma descrição dos ímpios. Descreve a doutrina e a vida dos ímpios. Como são os ímpios? Primeiro, eles não possuem Deus em seu coração. Eles não se importam de maneira alguma com a honra ou honrar a Deus. Em segundo, eles se sentem desânimo. Em terceiro, eles não podem, não irá sofrer com os verdadeiros mestres e cristãos poderosos. Eles querem matar, sufocar a verdadeira doutrina. Em terceiro, tratam os outros com traições malignas. São cheios de inveja, ódio, praticam mal, grupos falsos e fazem em benefício próprio para o seu prazer, mesmo se fizesse algo de bom. E quarto, gostam de presentes. Tudo é bem-vindo, seja honra, riqueza, orgulho, honra, dinheiro, presentes. Isso é a figura que Davi nos apresenta. Mas você, em terceiro lugar, confia no Senhor. Do verso 11 ao verso 12, para terminar a noite, porque você bendiz ao Senhor. Eu confio no Senhor, porque bendirei ao Senhor. Davi demonstra a integridade e ele repete a sua declaração de inocência e reverência. Por isso, oro para que Deus perdoe das coisas más, que ameaçam merecidamente os réprobos, e além disso, para que exista esperança. Davi bebe da fonte da graça de Deus. Desse modo, ele ora para ser
redimido, pois o ser oprimido pela injustiça e tentado de diversos modos, ele descansou em Deus, confiando em seu Redentor. Com base nisso, podemos concluir que naquela época ele foi impedido por dificuldades inflexíveis. Mais uma vez, ele bebe essa redenção, afirmando que a fonte correta é a graça de Deus. Temos que a causa não é colocada antes do efeito. A causa é a graça de Deus, é a benignidade de Deus. Pedirei ao Senhor pela sua graça. Davi deseja ser salvo por causa do ofício da palavra, e isso, irmãos, que nós precisamos confirmar em nossos corações. A palavra de Deus é regra, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é espada, a palavra de Deus é mel, a palavra de Deus é fogo, a palavra de Deus é tudo que nós necessitamos para, usando o vernáculo de pouco mais, confirmar o nosso chamado e a nossa oração. Você não está aqui agora. Você foi chamado por Deus para dizer o nome do Senhor, adorar o nome do Senhor. Sabe, queridos irmãos, ao concluir o Salmo 26, vemos a oração do rei Davi. Percebemos o ato de confiança de Davi no Senhor. Esse ato de confiança deve ser o nosso ato, porque, em primeiro lugar, o Senhor examina o nosso coração e a nossa mente. Em segundo lugar, temos convicção que amamos estar habitar na tua casa, onde a tua glória está presente. E em terceiro lugar, porque bendirei ao Senhor. O que esse salmo nos ensinou nessa manhã? O Salmo 26 é uma oração de Davi. Uma oração. É um apelo que Davi faz ao Senhor, orando. Uma oração de apelo, em que ele expressa a sua confiança em Deus e busca viver com integridade e justiça. Esse salmo destaca a importância de uma vida reta e da comunhão com Deus. Davi pede a Deus que o examine e prove os seus pensamentos, suas emoções, demonstrando um coração sincero diante do Senhor. E você? Como você está nessa manhã? Entre os principais ensinamentos do Salmo 26, eu quero te ajudar, destacando alguns itens para a sua avaliação pessoal. O primeiro, como está a nossa integridade e retidão? Você pode dizer como Davi sobre integridade? Pastor, pecado, pastor, sou fraco, pastor, eu não quero isso. Ser íntegro e reto, pegue aí a visão no imaginário, pegue a visão, trace uma linha no seu imaginário, ande sobre essa linha, vai e volta. Ser reto é olhar para o autor e consumador da nossa fé. Ser reto não é olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, é para o alto. Você está sendo assim na sua vida. Segundo lugar, confiança em Deus. Ele reconhece a sua segurança vem de Deus e se compromete a permanecer fiel. Eu confio em Deus, mas é aquela história, eu acendo uma vela para Deus e para o demônio. Para com isso. Jesus é o seu melhor amigo. Talvez você esteja como aquela senhora que Alejandro Moreira coloca de ilustração. Uma senhora de 90 anos estava celebrando o seu casamento. E as pessoas ali conversando
estava fazendo muitos anos de casado, 90 anos de casada. Aí o interlocutor perguntou qual é o segredo do casamento tão longínquo. Ela disse para ele assim: olha, quem arrumou o meu casamento foi meus pais. Eu conheci meu casamento, o meu marido, 2 semanas antes do casamento. Você sabe que antigamente não foi um casamento dos pais. Aí ele perguntou: a senhora ama o seu marido? Nunca amei. A senhora nunca? Então no final eu fui fazer uma pergunta: ela não amava o marido, ela não tinha sentimento nenhum por aquele marido. Aí o camarada ficou preocupado e perguntou: mas por que a senhora está casada? Porque quando meu pai decidiu que eu ia casar, eu resolvi ser a melhor esposa e a obedecer. Os ensinamentos do meu pai e o meu marido. Ela nunca desfrutou do amor daquele marido, nunca amou aquele marido, mas ela, com 90 anos, dizendo que mantinha o seu casamento, porque ele decidiu simplesmente obedecer. Quando eu olho para essa ilustração, eu vejo vocês casados com o noivo, talvez sendo imposto uma jornada, um mecanismo, sem desfrutar do verdadeiro amor que ele nos ensina. 90 anos de existência, por mais de 50 anos de casado, provavelmente, essa mulher nunca desfrutou do verdadeiro amor, de mais de um tacão, de uma obediência, sem desfrutar da verdadeira confiança, do verdadeiro amor, do verdadeiro conhecimento que devemos ter de Deus. Você confia em quê? Nos remédios, nos ansiolíticos? Você confia em quê? Na economia desastrosa do Brasil, do mundo atual? Você confia em quê? No seu carro? Eu não confio mais na moto, porque bate na moto e joga longe. Você confia em quê? Na sua saúde? Você está aqui dentro hoje confiando em quê? Se não for no Senhor Jesus, se não for no nosso Deus, você não está confiando em nada. Buscar em primeiro lugar a confiança no Senhor. Senhor, eu confio em Ti. Como está a sua confiança em Deus agora? Eu confio no Senhor, do Senhor vem a minha vida, do Senhor vem a resposta. Com a importância da comunhão com Deus. E outra coisa que esse salmo deixa para nós: cuidado, mas cuidado mesmo com aquilo que o mundo te oferece. Discernimento e separação do mal. Davi se distancia daqueles que praticam maldade e escolhe o caminho da justiça. Esse salmo nos encoraja a refletir sobre a nossa própria vida, buscando uma conduta íntegra, cultivando um relacionamento próximo com Deus. Feche os seus olhos. Se esse salmo já falou no seu coração nessa manhã, pense no seu corpo. Eu quero que você possa falar como Davi: Senhor, sendo íntegro, sincero, que o coração é puro. Desfrute desse amor. Senhor, não serve ao Senhor só por lei, mas você serve por prazer, por contentamento. Irmãos, vir à igreja é o melhor lugar, estar na manhã, de manhã cedo, na presença do Senhor, na casa de Deus, nada da comunhão. Glória a Deus para que todos pensem dessa forma. Quando você estiver fraco, não querendo mais, lembre do Salmo 26, Senhor, fuja das amizades que estão te tirando da presença de Deus.
do convívio, da comunhão. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que ela possa ser um grande apelo na nossa vida. Em nome de Jesus.